Rodolfo Landim fez questão de dizer que o Flamengo não tem interesse em vender o Pedro. E qualquer equipe que quiser tirar o Pedro do Flamengo, quiser comprá-lo, vai ter que tirar 535 milhões de reais do bolso, gente. Vai ter que comprar o jogador pelo valor da multa, porque o Flamengo não tem interesse em vendê-lo. Vou falar sobre isso, ainda vou falar sobre o jogo de ontem também, sobre a arbitragem, porque tem o jogo de volta e preocupa. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. E você sabe, com você esse canal chega em lugares altos, gente. Esse é o canal Futebol Expressivo. Eu falo todos os dias do Flamengo aqui. E, gente, eu vou estar sempre atualizando vocês, então não perca nada. Se inscreva, curta e é totalmente de graça quando você faz isso e me ajuda muito, muito mesmo. E, gente, começar falando sobre o jogo de ontem. Mais cedo eu falei sobre o jogo de ontem, mas não destaquei tanto a arbitragem, gente. A arbitragem não errou grotescamente, mas a gente viu que o árbitro não estava com o jogo na mão, não estava conseguindo controlar o jogo, gente. E a gente sabe que Libertadores tem que ter árbitro cascudo, o cara que saiba apitar o jogo e saiba mandar na partida para que a partida não fique picada. Ele estava toda hora parando o jogo em lances bobos. O Olímpia fazendo cera para o jogo acabar logo, tentando segurar o jogo de diversas formas, e o árbitro não estava se ligando nisso. Sem contar em algumas faltas que ele marcou, outras que ele marcou, mas não teve critério porque antes não tinha marcado falta parecida. Em alguns momentos estava tendo um princípio de confusão e o árbitro não estava sabendo controlar. A noção que ele passou pra gente é de que ele é um árbitro inexperiente, ele não consegue ali apitar jogos grandes, gente. Então a gente fica preocupado porque vai ter o jogo de volta, a gente tem uma vantagem contra o Olímpia, mas não é uma vantagem gigantesca, e a gente quer um jogo justo, um jogo onde nenhum time saia prejudicado. Então, Conmebol, por favor, coloque um árbitro bom, um cara que saiba apitar jogo, que saiba o que está fazendo, porque isso é Libertadores. A Libertadores é a nossa Champions, gente. É a nossa competição continental mais importante. Para mim, gente, a mais importante competição continental é a Champions. E a segunda é a Libertadores. São as duas competições continentais que mais têm tradição nos últimos anos, nos últimos séculos. Então, no último século, né? Então, gente, tem que ter ali árbitros bons, tem que ter ali uma boa gestão para que aconteça o espetáculo da melhor forma e ninguém saia prejudicado. O Flamengo conseguiu ali um gol, conseguiu um placar com um gol do Bruno Henrique, né, gente? O Bruno Henrique ele chama a responsabilidade em jogos grandes e que a gente consiga se classificar no próximo jogo, que a gente consiga manter esse placar e até ampliar na casa do adversário. É legal quando a gente se classifica na casa do adversário. E, gente, falar de notícia boa no Flamengo, Felipe Luiz treinou normalmente hoje com bola, jogador que deve ser relacionado para o jogo de domingo contra o Cuiabá. Léo Pereira e Eric Pulgar seguem fazendo trabalho de fisioterapia e até o momento não estão confirmados para o jogo de domingo. Gente, o Léo Pereira ele tem se lesionado bastante. Ele não tem conseguido ele ter uma sequência. Espero que ele saia desse ciclo de lesões e volte a atuar pelo Flamengo sem tanta lesão. Desde que ele chegou, ele não se lesiona bastante. Essa temporada é que ele tem se lesionado muito. Espero que ele consiga aí voltar ao seu ápice físico. O Felipe Luiz, a gente sabe que a idade chegou, a gente sabe que ele é um jogador muito inteligente. Se tivesse ali 2, 3 anos a menos, tenho certeza que seria difícil do Ayrton Lucas tomar a vaga dele no Flamengo. Mas a cada ano que passa a gente vê que o declínio físico dele chega e, gente, é normal. Como já dizia o André Heine, é a força implacável do tempo. E o novo sempre vem, né? O novo é o Ayrton Lucas, que tá aí voando, mas se o Ayrton Lucas, com aquela vontade, com aquela garra que ele tem, nem falo garra, eu falo ímpeto físico, é um jogador muito veloz, é um jogador muito forte, se ele tivesse a inteligência de posicionamento que o Felipe Luiz tem, gente, ele seria, sei lá, um dos melhores laterais do mundo. Ele é um dos melhores laterais aqui do Brasil, se não o melhor, né, gente? Porque eu tenho o Arana também, o Arana joga demais. Então, o Felipe Luiz é muito refinado, gente. Pena que não tem mais o físico para jogar em alto nível no Flamengo, mas dá para utilizá-lo de vez em quando. Dá para utilizar esse jogador. O Eric Pulgar, gente, ele teve uma lesão grau 2 na sua coxa, num jogo, antes do jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, gente. Ele sentiu, todo mundo achou que foi só um desconforto, que o jogador ia sair daquela rápido e já tá o quê? Já tá uns 6 jogos, se eu não me engano, sem jogar pelo Flamengo. E faz falta, gente, porque o Alan chegou e eu fiquei curioso para ver esses dois jogadores jogando junto ali no meio-campo do Flamengo e isso não aconteceu até o momento. Gente, o Pedro deve ser relacionado para o jogo de domingo contra
o Cuiabá. Gabigol que está suspenso por cartão. Pedro que tá voltando aí da punição. São Paulo pode não utilizá-lo por birra? Pode, mas eu acho que vai ser vacilo do treinador do Flamengo. Porque o Pedro é um jogador muito inteligente e é um jogador que, por mais que tenha feito essas coisas nos bastidores, gente, ele é contratado do Flamengo, ele tem contrato até 2027, e se é um jogador que está bem fisicamente e pode atuar, ele tem que jogar. Tem que jogar independente dessas coisas que ele fez. Fala sobre o Rodolfo Landim, gente, que fez questão de enfatizar que o Pedro só vai sair pelo valor da multa. O Benfica demonstrou interesse pelo jogador. O Benfica mostrou ali, sinalizou que queria contratar o Pedro, que tem vontade de tirar o Pedro do Flamengo. E o Rodolfo Landim falou, tá bom, quem quiser tirar o Pedro do Flamengo, que desembolse 535 milhões de reais. Se eu não me engano, gente, a multa dele tá 100 milhões de euros. Se eu não me engano, é esse valor que dá essa quantidade de dinheiro no nosso dinheiro, né, no real. Então é um dinheiro muito alto e nenhuma equipe vai tirar o Pedro do Flamengo por esse valor. Então é uma forma do Rodolfo Landim, representando o Flamengo, dizer que o Flamengo não quer negociar o Pedro. E que o jogador pode arrumar o que ele quiser, mas ele não vai ter acordo para sair do Flamengo. Por conta da multa dele, por conta do valor de mercado dele, por conta do valor esportivo que ele tem para o clube. Então não é dessa forma. O jogador pode fazer a birra que quiser. Se eu fosse o Pedro nesse momento, eu baixaria a bola. Eu não ficaria nem esperando o São Paulo vir falar comigo, porque o São Paulo também é outro mala. Eu não fico passando pano para treinador, eu não fico falando aqui que o treinador tá certo, até porque o Sampaoli não é só uma pessoa que fala que ele é uma pessoa muito ruim de relacionamento. Em vários clubes que ele já passou, as pessoas fazem questão de destacar isso. Até na mídia mesmo falam sobre isso dele. Então não vou ficar aqui defendendo o Sampaoli. Nessa questão em si ele teve culpa? Não. Mas na postura dele, já que foi o preparador físico dele que agrediu o Pedro, ele deveria ter chegado no Pedro e falado, pô, Pedro, desculpa aí, tô me desculpando pelo meu preparador. A gente precisa continuar aqui com o foco nas competições, a gente precisa ser campeão dessa temporada. E ele não chegou para falar com o Pedro até o momento. E o Pedro, que foi o agredido, não tem que ir lá atrás do São Paulo e ficar cheirando no rabo dele, não. Se ele não foi falar com ele, ninguém vai falar com ninguém. Então o Pedro, nessa postura de não ir falar com o São Paulo, ele tá certo. A única postura que ele não tá certo é de não aceitar ficar no banco, porque quem escolhe de fato é o treinador, e dele não querer acatar as coisas no Flamengo, gente. E também de não ter se reapresentado. Isso não tá certo. Ele é contratado do clube, ele não é dono do clube, ele não é maior que o clube. Já começa por aí. Então, a postura do Pedro foi errada, mas a postura do São Paulo também é errada. Então, o São Paulo, nesse momento, sabe o que ele tem que fazer? Domingo tem um jogo e eu preciso ganhar. Não tô bem com esse jogador, mas ele vai jogar porque ele é importante para o clube. E é isso, deixa o cara jogar. Porque se ficar nessa palhaçada, quem perde é o Flamengo, gente. E o São Paulo é aquele negócio. Tá hoje no Flamengo, amanhã pode não estar. Pega uma sequência ruim, perde alguma competição para ver se ele não rala. O Pedro não, o Pedro tem contrato até 2027. Eu apoio a postura do Pedro? Não. Longe de mim, gente, eu não quero apoiar a postura de um jogador que não aceite ser banco. Principalmente no Flamengo, que a concorrência é muito grande. Então, causar burburinho, ficar de mal com o técnico, você pode fazer o que você quiser, mas aguente as consequências. Então, o Flamengo não tem interesse em vender o Pedro. O Rodolfo Landim falou, eu não quero vender o Pedro. Foi praticamente o que ele falou. Foi as palavras que ele usou em outras palavras, porque no futebol tudo pode acontecer, mas ele falou dessa forma, gente. Falar de dinheiro entrando no Flamengo, gente. O Napoli tem interesse na contratação do zagueiro Natan, do Red Bull Bragantino. E o que o Flamengo tem a ver com isso? O Flamengo não já vendeu o jogador? O Flamengo vendeu, porém continuou com 12% do passe do atleta. E se a venda se concretizar, o Flamengo vai colocar nos seus cofres 1.200.000 euros. Na cotação atual, quase 7 milhões de reais nos cofres do Flamengo. Caso isso aconteça, o Flamengo vai estar ali ganhando cada vez mais, gente. Porque se o Flamengo tem a porcentagem do jogador e quanto mais o jogador vai sendo negociado, mais dinheiro vai entrando no clube. Um exemplo disso, Pablo Mari. O Flamengo vendeu o jogador, se eu não me engano, o Flamengo ainda tem 40% do passe do Pablo Mari. Ou seja, cada negociação que o Pablo Mari fizer, seja de empréstimo remunerado ou se ele for vendido para qualquer clube, o Flamengo vai estar sempre recebendo ali uma quantia pelo jogador. Foi um zagueiro que entregou esportivamente e até hoje entrega muito para o Flamengo, só que financeiramente. Então, muito interessante esse sistema do Flamengo ainda ter ali algumas porcentagens dos seus jogadores negociados. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. No finalzinho do vídeo eu acabei falando sobre o Pedro, sobre essa postura do São Paulo, até porque
temos jogos pela frente, temos 3 competições pela frente. O Flamengo está em cima, na parte de cima da tabela, em segundo lugar. O Flamengo está com 2 gols de vantagem na Copa do Brasil para ir para a final. E o Flamengo está com 1 gol de vantagem nas oitavas de final da Libertadores. Então o Flamengo não pode dar mole e ficar tendo um monte de crise interna. No vídeo de mais cedo eu falei sobre a vergonha que é a imprensa brasileira, a imprensa esportiva. Toda hora querendo caçar polêmica. Após o jogo de ontem, que o Flamengo ganhou, noite de Libertadores, gol do Bruno Henrique, foram ficar perguntando, e o clima do Flamengo como é que tá? E a briga entre Pedro, preparador físico, o Sampaoli? Gente, já passou. Já passou, segue em frente. Segue em frente, entende que, pô, o seu clima não tava bom, o Flamengo já multou o Pedro, já afastou o Pedro, Pedro vai voltar de punição, já demitiu o cara lá, o preparador físico, agora segue em frente. Segue em frente pra gente ser campeão de alguma coisa esse ano, porque a gente já passou muita vergonha no começo do ano. Então é isso, pessoal. Já falei que ia ficando por aqui e realmente vou ficando por aqui. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Então, gente, me ajuda. Me ajuda que esse canal cresce e não custa nada para vocês. Isso aqui, ó, é Flamengo, ó. Então é isso, saudações rubro-negras, valeu.